Vamos falar de Corinthians campeão e trazer aí os campeonatos internacionais, então. Fala, guerreiro, sejam bem-vindos ao canal Guerra Fute 13, seu novo canal de futebol. E nesse vídeo nós vamos trazer aí para você e repercutir o Corinthians campeão da Copa do Brasil, como é que ficou aí o Brasileirão, ou seja, as classificações do Brasileirão depois dessa vitória. Vamos ver que até o Vasco foi beneficiado aí com a vitória do Corinthians apesar da derrota aí na Copa do Brasil. Vamos falar de mudanças, né, na classificação para a Libertadores e Sul-Americana do ano que vem. Vamos falar também sobre os campeonatos internacionais e os jogos que acontecerão aí nessa segunda e terça-feira, além de muitas decisões ainda pelo mundo, né? Vamos trazer tudo isso e muito mais. Então, fica aí conosco até o final. Vamos compartilhar aí na tela com você. Vamos começar de Copa do Brasil. Vamos começar de Corinthians, campeão, tetracampeão da Copa do Brasil, 4 títulos, se iguala aí ao seu rival, o seu maior rival, Palmeiras, né? Palmeiras tinha 4 títulos de Copa do Brasil e agora o Corinthians também tem 4 títulos de Copa do Brasil. Tá aí 2-1 em cima do Vasco, né? Tivemos gol de Memphis Depay. Grande vitória aí do Corinthians. O Vasco jogou bem mais aí que o Corinthians. O Corinthians foi estratégico na sua defesa, chutou apenas 2 vezes no gol e as duas aí foi os 2 gols do Corinthians que levou a vitória. O Vasco chutou 15 para acertar um, né? Então, mostrando a eficiência aí do Coringão para com o campeonato Copa do Brasil, né? Vamos fazer aí para você, ó. Como é que ficou as classificações para a Sul-Americana e Libertadores? Já estava G5 por conta do Flamengo, né? O Fluminense então foi beneficiado de forma direta e virou G7 aí com a vitória do Flamengo na Libertadores, né? Em cima do Palmeiras. Palmeiras era o vice-campeão, estava classificado. E aí, com o Corinthians indo para a Libertadores, o Vasco foi incluído aqui na Sul-Americana. Abriu mais uma vaga aí para o Vasco. Até porque o Corinthians vai ficar aqui. Qual é a mudança para o ano que vem aí nas classificações? Terá apenas o G4, né? E aqui, lembra que é G6, né? Por conta dessas 2 vagas aqui para a repescagem, né? Como se fosse ali o playoffs da Libertadores, né? A terceira fase da Libertadores. Aí o que que acontece? O campeão da Copa do Brasil e o vice-campeão também terão vagas diretas para a Libertadores. E aqui terá apenas uma vaga aqui na repescagem, né? Ou seja, naquela fase preliminar, pré-Libertadores, aqui haverá apenas uma vaga. E ficaria quase a mesma coisa, por exemplo, se o campeão da Copa do Brasil fosse também aqui G4 da Libertadores, né? Aqui da vaga da Libertadores, surgiria mais um G5 aqui novamente. E o vice-campeão também, se ele tivesse por aqui também, surgiria mais um G6 aqui. Então ficaria quase a mesma coisa, né? Mas a diferença é essa, que o vice-campeão da Copa do Brasil agora também terá vaga direta na Libertadores. E aí, o que é que você acha dessa mudança? Eu achei justo, né? Imagina, por exemplo, aí Corinthians e Vasco, como foi a final agora, né? Então o Vasco teria vaga para a Libertadores e o Corinthians também ficaria na Libertadores. É pena que a mudança é só para o ano que vem, então o Vasco está aqui na Sul-Americana, tá beleza? E essa foi a mudança aí nas classificações, né? O Corinthians ficaria mais ou menos aqui, né? No que fosse a vaga do Botafogo, seria o G6, né? E aí o Botafogo seria o G7 e o G8 seria aqui o Bahia, né? Continuaria sendo o G8 e o Bahia. Então, é a mudança, né, na Taça Libertadores aí as classificações com a vitória do Corinthians, né? Vamos trazer aí para você, Guerreiro, agora Liga de Portugal, mais conhecido como Campeonato Português, está aí na tela para você. Vamos falar dos jogos e das vitórias. Está aí na sua tela. No domingão tivemos aí a VS SAD Nacional 2-2, Tondela perdeu para o Casa Pia 2-1, 0-0 ficou Santa Clara e Arouca, Alvareca joga hoje, né? Contra o Porto, jogaço aí. Teremos ainda Benfica e Famalicão.
E Sport joga amanhã contra o Vitória de Guimarães, fora de casa, né? O Sport joga. Então, esses aí são os líderes, né, do campeonato nacional português: Porto, Benfica e Sport, sendo que o líder, né? O líder do campeonato, tá aqui na tela para você, é o Porto, né? Com 40 pontos aí, 5 em relação ao Sport, que é o atual campeão e é o segundo colocado. O Benfica está na terceira colocação com 32. Lembra lá da Taça de Portugal, né? Teremos um jogo amanhã. Eu tinha falado dia 27, mas é amanhã, dia 23, né? Teremos esse jogo da Taça de Portugal. Caldas e Braga, né? Jogarão aí às 15h45, né? Vamos voltar aqui na Liga de Portugal, o Campeonato Português, só para falar os horários dos jogos de Porto, Benfica e Sport, né? O Porto joga às 15h45, o Benfica joga às 17h45, mesmo horário do Vitória de Guimarães e Sport, só que é amanhã, né? Esse jogo. Vamos agora de campeonato italiano, na tela aí para você, guerreiro, trazendo os resultados e os jogos de hoje do italiano. Tá aí na tela. Tivemos ontem Sassuolo 0, Torino 1, 2-2 Cagliari e Pisa, 5-0 a Fiorentina em cima da Udinese. Que grande recuperação aí da Fiorentina em cima da Udinese, né? E o Genoa perdeu em casa para a Atalanta. Foram os jogos aí do campeonato italiano, que tem dia 27 já jogo aí, sabadão, agora, né? Eu nem observei se o português também tem dia 27, ó, 27 e 28, sábado e domingo, e segunda-feira de 29 também. Tem jogos do Campeonato Português, meu amigo, o ano tá acabando. O ano tá acabando, né? Então tá aí na tela os jogos do italiano para você, do dia 27, 28 e também 29, que é a segunda-feira. Muito bem, guerreiro, vamos aqui de Premier League, né? Vamos falar também de campeonato Copa da Inglaterra, tá? Não sei se tem jogo, acho que tem jogo da Copa da Inglaterra. Vamos aqui de Premier, tá aí na tela para você. Tivemos um jogo ontem, né? Que foi Aston Villa 2, Manchester United 1. Aí você pensa, rapaz, o Aston Villa bateu no United, ele tá bem na tabela, né? O Aston Villa. Tá aí na tela para você. Aston Villa é o terceiro agora, passou o Chelsea, né? Que tem 29 pontos. Na verdade já tinha passado, né? Tá bem aí na fita. O Aston Villa tem 36 contra 29 do Chelsea, 29 do Liverpool. O Manchester United está aqui com 26 na sétima colocação. O Sunderland tem 26. Muito bem, guerreiro. Vamos ver se tem alguma coisa aqui na Copa da Inglaterra. Eu tive a impressão que tinha, né? Se não tiver também, tá tranquilo. Vamos aí, Copa da Inglaterra. Não tem nada não. Vamos Bundesliga na tela para você então. Campeonato. Eu falei Bundesliga, mas vamos ver primeiro aqui o Campeonato Espanhol, a La Liga. Aí sim, depois a Bundesliga. Tá aí na tela para você, ó. Girona 0, Atlético de Madrid 3 pela La Liga. Grande vitória do Atlético de Madrid. Barcelona também venceu fora de casa o Villarreal 2-0 para o Barça. O Elche goleou o Raio Vallecano 4-0. O Betis também goleou o Getafe 4-0 e hoje tem Atlético Bilbao contra o Espanhol pela Liga Espanhola, né? Pelo Campeonato Espanhol. E o Campeonato Espanhol não vai ter jogo aí nesse final de semana, né? Dia 27, 28 e 29, mas teremos aí na sexta-feira, dia 2 de janeiro aí, o retorno do Campeonato Espanhol. Muito bem, vamos ver se tem alguma coisa aqui pelo Campeonato Copa do Rei da Espanha, né? Copa do Rei, tá aí só o jogo do dia 6, Granada e Raio Vallecano, que ficou aí para trás. Agora sim, Bundesliga.
Bundesliga não costuma ter jogo na segunda-feira, né? Então hoje não vai ter jogo da Bundesliga, tem do português e do italiano e também do Campeonato Espanhol, mas não tem da Bundesliga. Acontece tudo aí no final de semana. Tá aqui então, ontem tivemos Manchester 05 e São Paulo, ficaram no 0-0 e o Bayern goleou outra vez aí. A vítima dessa vez foi o Eindhoven. Eindhoven perdeu aí para o Bayern 4-0, né? E o campeonato alemão volta aí só no dia 9, uma parada bem significativa, embora a Copa da Alemanha seja só em fevereiro, né? Acho que é por causa dali da Liga dos Campeões também, né? Mas Liga dos Campeões, se eu não estiver enganado, acho que é dia 20 só de janeiro, né? É dia 20 de janeiro, Liga dos Campeões. Campeonato francês não teve, né? Embora a gente abriu aí para mostrar que é dia 2 que retorna. Mas tivemos aí campeonato Copa da França. Vamos falar dos jogos e quem venceu e quem perdeu aí pela Copa da França. Jogos de domingo aí na tela, tivemos o Al-Shaarawy foi eliminado pelo Mônaco. O Concarneal também foi eliminado pelo Nantes. Deu até trabalho um pouco, né? Mas o Nantes venceu aí por 5-3 e o Nantes está classificado. O Boug Peronas perdeu para o Olympique, né, por 6-0, grande goleada, sem chance aí para o Boug Peronas. Strasbourg teve dificuldade contra o União Esportiva, mas venceu e está na próxima fase. Também o Nice contra o Saint-Étienne. Saint-Étienne é até mais conhecido, é mais famoso. Deu trabalho para o Nice, mas foi eliminado aí. E o Nice está na próxima fase. Orleans classificou bem aí contra o DIP, né? Futebol Clube aí 3-0 para o Orleans. O Montreal, não sei se é Montreal ou é Montreal, né? Bateu aí o Chauvin por 2-1 e está na próxima fase. O Le Puete também se classificou por 1-0, bateu o Bordeaux, né? Por 1-0. Futebol Clube também perdeu para o Altos Lenhonais. 1-0 aí foi o resultado. O Amiens bateu o Le Havre. Le Havre, que é mais conhecido, está na primeira divisão da Liga Francesa, foi eliminado aí para o Amiens 2-0 aí. Então ficou pelo caminho o gigante francês, né? E o Rennes passou tranquilo aí 3-0 em cima do seu rival. Lyon também 3-0 em cima do Saint-Cloud. Então foi os classificados aí da Copa da França. E você vai conferir a próxima fase aqui no canal do Guerreiro. Então já se inscreve aí no canal para não ficar de fora das emoções do futebol francês. Vamos aqui de holandês, está na tela. Os jogos de ontem, né? Tivemos Utrecht contra o PSV. 2-1 para o PSV fora de casa em cima do Utrecht. 1-1 Feyenoord e Twente. Já o Go Inglis empatou aí com o Groningen por 1-1, foi o resultado. Feyenoord e Twente 1-1 e o Utrecht contra o PSV 2-1. Foram os resultados aí desse final de semana. Aí tivemos mais duas partidas que foi o Fortuna Stand 4 AS 3, um jogaço aí de 7 gols, grande dificuldade para o ASE, né? Derrota aí do ASE na temporada. Nessa rodada, aliás, né? Volendam perdeu para o Sparta Rotterdam por 1-0. Foi o resultado aí da partida. Fora de casa, o Sparta sai com a vitória. Vamos aqui de campeonato turco. Lembrando que só no dia 25 nós teremos o retorno sauditão. Daqui 3 dias, então, campeonato saudita. Vamos aqui de mais um campeonato, agora o turco, né?
Tá aí na tela para você. Allen Sampo venceu o Caramug por 2-0. Gaziantep bateu o Santos por 2-0. E ontem tivemos aí Galatasaray e Canzipass, 3-0 para o Galatasaray. Deixa eu só verificar se está atualizado. Isso mesmo, né? E hoje nós teremos 11 da manhã Istambul e Gaziantep. Geziblin joga contra o Trabzonspor. Trabzonspor que está bem na tabela do Campeonato Turco, né? Sabe o que é que tem hoje? Hoje nós temos Liga dos Campeões da Ásia, guerreiro. Tá aí na tela para você. O restante da rodada, né, da sexta rodada, Sarjá contra Al Hilal. Jogaço aí 1 da tarde. Teremos ainda no mesmo horário Tractor contra o Adu Rail. Para fechar os jogos de hoje, nós teremos dois: Al Shota contra o Al Ahly Saud e o Al Garrafa contra o Al Wihda. São jogos de 15h15 da tarde. São jogos aí do campeonato Liga dos Campeões da Ásia. Amanhã, Al Sadd contra o Al Shabab Al Ahly e o Al Ittihad contra o Nasaf Kazid. São jogos aí da Liga dos Campeões da Ásia. Beleza, guerreiro? Então, chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, deixe seu like, ative o sininho das notificações e se inscreve no canal. Só lembrando que mais tarde a gente vai trazer aí dois vídeos, né? Sobre Copa do Brasil e também sobre Copinha. Já temos a classificação aí da Copinha. Os grupos, né? São 32 grupos aí com muito futebol para você. Começa dia 3 de janeiro, já temos a data atualizada da Copinha e você vai acompanhar toda a Copinha aqui com o Guerreiro. Se inscreve no canal aí. Por esse vídeo é isso. Abraço, valeu. Fui.